A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 10, e versículo de número 38 ao 42, que vai nos dizer assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra que você observa que Marta, ela tinha hospedado Jesus na casa dela. Muitas vezes, irmãos, nós hospedamos Jesus na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração. Isso mesmo, nós hospedamos Jesus, mas você vai observar aqui que Marta, ela estava agitada. E às vezes nós agimos como ela, hospedamos Jesus, ele está na nossa casa, ele está na nossa vida, mas estamos muito agitados. Estamos pensando que servir é melhor do que dar atenção, e não é. Servir é importante. Era importante o que Marta estava fazendo. Marta estava cuidando dos afazeres porque Marta queria que Jesus recebesse o melhor alimento, a melhor hospedagem. Ela queria dar o seu melhor, mas o coração de Marta estava longe de Jesus. Quantas pessoas estão no serviço, quantas pessoas estão fazendo a obra, quantas pessoas estão hospedando Jesus em suas casas, no seu coração, mas às vezes, irmãos, as distrações deste mundo, o nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos anseios estão longe do Senhor. E nós precisamos ter cuidado com isso. Porque se a gente não vigiar, Jesus se hospeda na nossa casa e nós não damos a devida importância. Jesus se hospeda na nossa casa e nós não damos a devida atenção que precisa ser dada. Marta estava agitada e eu estou conversando com homens e mulheres que estão agitados. E o Senhor está dizendo: cadê aqueles minutos de atenção? Cadê aqueles minutos que você tirava para um tempo comigo? Saiba você de uma coisa: o seu ministério, aquilo que você faz para o Senhor, o seu chamado, o cuidado na igreja não pode tomar o espaço do seu tempo de devocional, do seu tempo de devoção. O que Jesus queria de Marta aqui era o quê? Devoção. E eu estou conversando com homens e mulheres que Jesus requer mais devoção de você. Mas, irmão, eu estou indo para a igreja. Mas, irmão, eu tô aqui assistindo o vídeo. Eu não perco uma live, eu não perco o vídeo, certo? Mas e o seu tempo com Deus? Isso tudo, irmãos, é bom nós nos alimentarmos da palavra, nós ouvirmos, ir para a igreja, mas não podemos esquecer do nosso tempo particular com Jesus. E era isso que Marta estava esquecendo. Ela estava tão agitada no serviço que ela estava esquecendo de estar próxima de Jesus. Declare comigo: eu não vou esquecer de estar próxima de Jesus. Eu preciso me entregar mais. Eu não vou esquecer de estar próxima de Jesus. Eu preciso me entregar mais. Você precisa se entregar mais. Jesus não quer somente que você sirva, mas Ele quer que você tenha intimidade com Ele, porque não adianta o nosso serviço se nós não tivermos intimidade com o Mestre, se nós não tivermos com Ele um tempo, um devocional, um tempo de oração. Irmãos, tem gente que está me ouvindo agora, que está tão ocupado e ocupada no serviço, que você já não tem mais tempo para você cuidar do seu tempo com Deus. E isso aí pode afetar a sua vida por completo. Não é somente sua vida espiritual, não, é todas as áreas. Porque a partir do momento que você se afasta de Jesus, mesmo sem perceber, porque às vezes Ele está tão perto, mas nós estamos tão longe que nós não percebemos, porque Jesus estava na casa de Marta. Mas Marta, com seus pensamentos ansiosos e agitados, estava longe de Jesus. Às vezes nós pensamos, irmãos, que
servir a Jesus, fazer a obra, cuidar de algum cargo na igreja. Toma aquilo que a gente precisa fazer, o tempo do devocional, aquilo que a gente precisa fazer com Jesus, mas não. Nós precisamos ter o nosso tempo particular. Marta precisava o quê? Ficar ali, ó, quieta, aos pés de Jesus um pouco, para ouvir o que Jesus estava falando. Porque tem ensinamentos que Jesus nos entrega, irmãos, no momento do nosso devocional, no momento em que a gente para ouvir a Ele, que são extremamente importantes. Você sabia que tem revelações que o Senhor quer te entregar, mas Ele só vai te entregar quando você descer na oração? Quando você estiver aos pés dEle? Tem coisas que Deus ele quer trazer para a sua vida, mas Ele só vai trazer quando você entender que o tempo do seu devocional é mais importante do que o seu serviço. Tem gente que pensa que o serviço é mais importante. Irmã, ser pregador é mais importante, ser cantor é mais importante, tomar conta de departamento é mais importante, ser pastor, ser missionário é mais importante. Não. O serviço não é mais importante do que a sua devoção. Declare comigo: eu não posso esquecer que a minha devoção é mais importante do que o meu serviço. Eu não posso esquecer que a minha devoção é mais importante do que o meu serviço. Quando Marta estava lá agitada, fazendo as coisas no serviço, que ela observa que Maria estava na devoção, ela aí fala com Jesus. Ela leva a situação para Jesus, achando que ela estava certa. Às vezes, irmãos, nós estamos tão agitados no serviço que achamos que estamos certos. Mas Deus está dizendo: vigia. Vigia, porque você tem sido muitas vezes cegado e cegada pelo serviço e está esquecendo do seu devocional, está esquecendo do seu tempo comigo. Você vai observar que quando Marta ela foi levar até Jesus o que Maria estava fazendo, Jesus falou com ela. Você vai ver aqui, ó, no versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. O que tem de gente ocupada em muito serviço, né? O que tem de gente cheio de cargo, o que tem de gente pregando para lá e para cá, cantando para lá e para cá, em muitos serviços, mas não está tendo devoção. Jesus está perto de você e você não está dando a devida atenção. Marta estava em muitos serviços. Você vai observar aqui de maneira muito clara. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Marta leva até Jesus. E ela diz assim: Jesus, você não está achando errado, não? O que Maria está fazendo? Maria me deixou aqui no serviço sozinha. Só que Maria estava escolhendo a melhor parte. Só que Maria estava no seu tempo de devocional. Maria sabia que aquela oportunidade não voltaria. Irmãos, tem oportunidades com Jesus que não voltam. É por isso que a gente não pode deixar para amanhã a oração de hoje. É por isso que nós não podemos deixar para amanhã a leitura de Bíblia de hoje. É por isso que nós não podemos deixar para amanhã o louvor de hoje. O que é para ser feito hoje tem que ser feito hoje, tem que ser feito agora. Maria entendeu essa visita ilustre. Eu não tenho todo dia na minha casa, não. Então eu tenho que valorizar. Marta estava tão cega no serviço que ela achou que Jesus ia repreender Maria. Mas Jesus, para a surpresa de Marta, repreendeu a Marta. E hoje o Senhor está falando com pessoas que estavam achando que estava agradando a Ele. Mas olhe para a sua vida de devocional. Olhe para a sua devoção. Irmã, tá tudo bagunçado mesmo aqui. Eu já não sei mais o que é um tempo de oração. Irmã, eu já não sei mais o que é um tempo de jejum. Irmã, eu já não sei mais o que é um tempo com Deus a sós. Eu só sei o que é um tempo com Deus na igreja. Eu só sei o que é um tempo com Deus no serviço, mas eu não sei mais o que é devoção. E Deus está dizendo: está fora do caminho, está fora da rota, está fora do trilho. Isso não está me agradando. Não se encha de serviço pensando que isso vai agradar a Jesus, porque não vai. Você vê isso aqui de maneira muito clara. Maria estava na devoção e Marta estava no muitos serviços. De quem foi que Jesus se agradou mais? De Maria. Tem momentos que nós, irmãos, somos levados a pensarmos que quanto mais serviço, mais o Senhor se agrada de nós, mas não é. É quanto mais devoção, é quanto mais eu estou aos pés de Jesus, é quanto mais eu entendo que eu posso até fazer a obra, mas eu preciso ter o meu tempo de intimidade com Ele, porque a obra que eu faço, o serviço que eu faço para Deus não pode tomar o meu tempo com Deus. Meu tempo com Deus, irmãos, tem que ser algo essencial na minha vida. Marta estava achando: Jesus está se agradando de mim, recebi Ele na minha casa, estou fazendo melhor, mas Jesus não estava se agradando. Às vezes nós pensamos assim, né? Estou fazendo a obra e estou agradando a Jesus, mas muitas vezes estamos distante dele.
E se estar distanciando de Deus, fazer a obra, você tem que parar e analisar. Tem que ter um equilíbrio. Você faz a obra, você faz o serviço do Senhor, porque nós temos que fazer. Mas você tem que ter o seu tempo com Deus. Você não pode abrir mão da sua intimidade. Declare comigo, eu não vou abrir mão da minha intimidade com Deus. Eu não vou abrir mão da minha intimidade com Deus. A intimidade com Deus, irmãos, tem que ser algo essencial. A intimidade com Deus não dá de maneira nenhuma para ser substituída pelo serviço. Observe bem isso aqui. O que tem de gente, irmãos, substituindo a intimidade pelo serviço, é incontável o número de pessoas que estão fazendo isso. E é por isso que você vê muitos ministérios fracassados. E é por isso que você vê muita gente que era homem e mulher de Deus desviando. Por quê? Porque só está no serviço, esquecendo da intimidade. Não adianta. Não adianta servir se não tem intimidade. Não adianta serviço se eu não estou aos pés de Jesus diariamente, se eu não estou dando atenção a Jesus quando Ele está na minha vida, no meu coração e na minha casa. Então eu tenho que entender que a minha prioridade é Jesus. A minha prioridade é a minha vida espiritual. E hoje Deus diz para você, olhe para a sua vida espiritual. Se ela está bem, você está pronta para o serviço. Você está pronto para o serviço. Mas se ela não está bem, você está precisando rever. Porque talvez você está colocando o serviço no lugar da intimidade. E isso não dá. Você vê aqui de maneira muito clara, versículo 41. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Às vezes estamos como Marta, preocupados, querendo servir, mostrar serviço, e estamos, irmãos, longe do Senhor, estamos desagradando a Ele, achando que estamos agradando, que o Senhor abra os nossos olhos. Se nós estivermos como Marta, inquieta, preocupado, com aquilo que nós não podemos resolver, porque tem coisas, irmãos, que não dá pra gente resolver. Tem coisas que é pra Deus resolver e a gente não pode ficar se inquietando com aquilo que é pra Deus resolver. Se Deus é que tem que fazer, é Deus que tem que fazer. Eu preciso o quê? Confiar, descansar. Eu preciso o quê? Ter o meu tempo com Deus. Às vezes Deus aperta algumas coisas na nossa vida, irmãos, porque a nossa intimidade está falhando. Tem portas que se fecham que a gente não entende. Eu tô fazendo a obra porque a porta tá fechando. Eu tô ali, fazendo serviço aqui, serviço ali pro Senhor. Por que as coisas não estão fluindo? Muitas vezes é por causa da intimidade. Porque a intimidade, ela está sendo, de uma certa forma, tocada de maneira negativa. Então, todas as vezes que, de maneira negativa, a nossa intimidade for tocada, Deus vai permitir algumas portas se fecharem na nossa vida para que a gente volte a ter intimidade com Ele. Então, qual era a prioridade de Jesus aqui? A intimidade. A prioridade de Jesus aqui não foi o serviço. E hoje Deus diz para você, eu não estou priorizando o serviço. Você pode até fazer a obra, você tem que fazer porque você tem um chamado, mas você não pode esquecer do seu tempo com Deus, da sua devoção, da sua saúde espiritual. Tem muita gente que está no serviço doente, espiritualmente falando. Tem muita gente que está no serviço, mas não sabe o que é a voz do Espírito Santo, não sabe o que é fazer a vontade de Deus. E Deus está dizendo, não adianta fazer o serviço para ser visto pelos homens, se está longe de mim. Se eu estou na tua casa, mas você não valoriza a minha presença. Se eu estou no seu coração, mas você age como se eu não estivesse. Porque a partir do momento que eu priorizo o serviço, eu não dou a atenção devida ao meu convidado, que é Jesus. Como está a sua atenção com Jesus? Você tem dado atenção a Ele? Ou você tem servido todo o tempo como Marta? Jesus aqui deixou bem claro, Marta, você está inquieta. E eu tenho certeza que tem mulheres e homens que estão inquietos aqui. Deus está dizendo, ei, a melhor coisa que você faz é o seu tempo comigo, é a sua intimidade. Versículo 42. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, essa não lhe será tirada. O que Maria escolheu foi o quê? O tempo de devoção. A Bíblia vai nos deixar bem claro aqui, no versículo de número 39, que Maria quedava-se assentada aos pés do Senhor. Tem momentos, irmãos, que nós temos que nos desligar de tudo e sentar aos pés do Senhor no nosso dia. É isso mesmo, diariamente, viu? Não é de vez em quando, não é diariamente. Eu vou me desconectar de tudo, eu vou sentar aos pés de Jesus aqui agora.
E eu não quero saber se vão falar, se vão criticar. Eu preciso de um tempo a sós com Jesus todos os dias. Se eu quero que o meu serviço seja aprovado, se eu quero ter uma intimidade com Ele, eu preciso entender que não dá para que eu venha deixar para depois a minha intimidade priorizando o serviço. O serviço é depois, mas agora primeiramente é a minha intimidade. Irmãos, um doente não consegue cuidar de outro doente, entende? Então, por isso, nós precisamos estar espiritualmente preparados para cuidarmos, para servirmos, para estarmos prontos para fazer a obra de Deus. Marta estava agitada, ela queria dar o melhor dela, ela estava ali sem entender. Humanamente falando, ela achava que ela estava agradando a Jesus, mas não estava. Às vezes, nós estamos com tantos afazeres na casa do Senhor, na obra do Senhor, no serviço do Senhor, que estamos pensando que estamos agradando ao Senhor, mas não estamos. Então, uma palavra como essa é para nos levar à reflexão, a refletirmos. Será que eu estou agradando a Deus? Como é que está a minha vida espiritual? Como é que está meu tempo de leitura de Bíblia? Como é que está o meu casamento? Como é que estão os meus filhos? Eu estou cuidando de tudo direitinho? Eu estou cuidando da minha vida espiritual? Eu estou cuidando daquilo que Deus me entregou? Ou eu estou servindo com muitos serviços e deixando muitas coisas ser negligenciadas que não são para ser? Porque, irmãos, a nossa vida, a nossa intimidade, o cuidado com aquilo que Deus nos entregou não pode ser negligenciado. Mas nós temos que buscar ao Senhor em primeiro lugar, a intimidade com Ele, cuidar do que Ele nos entregou, para depois estarmos preparados para o serviço de maneira extraordinária. Tem muita gente que está doente no serviço e é por isso que não suporta, é por isso que não aguenta. Por isso que Jesus aqui deixou bem claro que a intimidade é o mais importante. Então busque sua intimidade com Jesus, busque ter o seu tempo a sós com Deus. Depois disso, você está preparada, você está preparado. Se você faz isso diariamente, continue fazendo, porque, meu irmão e minha irmã, isso é o que o Senhor valoriza na nossa vida. Não é o cargo eclesiástico que nós temos, não é a posição elevada, não é a nossa influência. Jesus não vê isso, mas Ele vê a nossa intimidade. Ele vê a nossa prontidão diariamente ao estarmos aos pés dele, buscando a intimidade com ele. Amém? É isso que o Senhor valoriza, a intimidade e não o serviço. O Senhor valoriza o serviço quando nós temos intimidade com ele. Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, Senhor, meu Deus, por esta palavra. Deus, obrigada por nos despertar. Eu tenho certeza, Pai, não tenho dúvidas que essa palavra é um despertar do Senhor. É o Senhor dizendo, acorda. É o Senhor dizendo, busca saúde espiritual. Você precisa cuidar do teu tempo a sós comigo, diz o Senhor dos Exércitos. Você precisa cuidar do teu devocional, da tua vida de oração, da tua vida de busca, para que você esteja fortalecido para o serviço. Ah, Senhor, nos perdoe, porque muitas vezes estamos tão agitados, estamos tão inquietos para lá e para cá, achando que o serviço consegue substituir a intimidade. Mas aqui vemos de maneira clara, Pai, que não dá para termos um serviço saudável se o nosso tempo de intimidade estiver sendo negligenciado. Nos ajude, Pai. Nos desperte como o Senhor despertou a Marta aqui, dizendo, Pai, para ela que ela estava muito agitada, que ela estava muito inquieta. Nos mostra, Senhor, onde estamos muito agitados, inquietos, para que possamos assim nos posicionarmos da maneira que te agrada, glorificando o teu nome, Senhor, para que tudo venha acontecer de maneira perfeita, para a honra e glória do teu nome, para que possamos estar preparados para aquilo que o Senhor designou para a nossa vida, porque não adianta ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma, a nossa salvação. Não adianta, Senhor, meu Deus, estarmos preparados para o serviço, se não estamos preparados para a intimidade, se estamos longe de ti, Pai, não adianta nada ganharmos o mundo inteiro e perdermos o essencial, que é a tua presença e a nossa salvação. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando
reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção. A vida e a história é onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação, para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Não substitua sua intimidade com o tempo do serviço. Deus não fica impressionado, irmãos, com a quantidade de serviços, com aquilo que a gente faz na casa dele. Mas o que Deus prioriza, primeiramente, é a nossa intimidade. Como a palavra do Senhor nos diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Cuide da sua saúde espiritual. Cuide daquilo que Deus lhe entregou, porque a partir do momento que você cuida daquilo que Deus lhe entregou, da sua saúde espiritual, você está preparado. Você está preparada para servir. Hoje, Deus, ele nos chama a revermos as nossas prioridades, que possamos, irmãos, colocar o Senhor em primeiro lugar, buscando a Ele, porque a palavra do Senhor nos deixa claro que se nós buscarmos a Ele em primeiro lugar, Ele vai acrescentar aquilo que nós necessitarmos. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.